Muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Wesley. Hoje a aula é para os nonos anos e nós vamos trabalhar a situação de aprendizagem 2 do caderno do aluno, a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. A habilidade que se espera que vocês adquiram nessa aula é associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente a partir do sistema colonial implantado pelas potências europeias e analisar as consequências políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais para diferentes países. Você já tem essa habilidade no caderno, ela já foi trabalhada, então vamos em frente. Seu objetivo para essa aula é compreender os critérios de classificação em Ocidente e Oriente. Aí está a página da sua apostila em que começa a situação de aprendizagem 2. Você pode ir grifando, vá usando o seu material aí normalmente, olha o trem, vá usando o seu material normalmente, que nós vamos estudando juntos. Então aqui para começar nós vamos falar da divisão política. O meridiano de Greenwich é a linha imaginária que faz a divisão do mundo em Oriente e Ocidente. Tudo aquilo que está à direita dessa linha é classificado como Oriente e o que está à esquerda é classificado como Ocidente. Reparem, por exemplo, que o continente africano fica nos dois hemisférios, assim como o continente europeu também. Os demais continentes estão em apenas um hemisfério, é o caso da América e da Ásia, assim como também da Oceania. Muito bem. Por que isso é uma divisão política? Pergunto a você e respondo eu que é uma divisão política porque o traçado do meridiano de Greenwich é arbitrário. Ele foi colocado de uma maneira política em algum lugar do mundo. Ele poderia ser em qualquer outra parte, porém ficou decidido, ficou acordado que ele seria ali. Isso é então político. Aqui na segunda representação cartográfica, que está usando uma projeção polar, nós temos uma divisão ideológica. Repare você que essa imagem está associada lá na sua fonte com Guerra Fria. Essa aqui é uma representação de um momento histórico. Em azul nós temos os países aliados dos Estados Unidos que são capitalistas e em vermelho nós temos todos os países associados à União Soviética que é socialista. Isso é ideológico, é o alinhamento com determinadas políticas socioeconômicas. Essas políticas são socialismo e capitalismo. Essa representação é interessante porque mostra a proximidade entre a Ásia e a América do Norte, aqui nos aproximando do Pacífico Norte e do Atlântico Norte. Esses aqui são os oceanos, hein, galera? Tá em cinza, mas são os oceanos. Muito bem. Seguindo, a Aline saiu do quarto, acordou. Bom dia, amor! Bom dia, Aline! Eu ainda tô gravando. Então, nós temos aqui uma representação dos países que configuram os maiores ícones de capitalismo e socialismo. De um lado temos os Estados Unidos representados na figura do Tio Sam e do outro lado temos os países socialistas da União Soviética representados pelo barbudão aí do Karl Marx. Karl Marx que idealizou, quase não saiu, a teoria do socialismo, que depois foi posta em prática, mas isso você vai ter noção melhor nas próximas aulas. Então, aqui no período da Guerra Fria, o conceito de Ocidente passa a ser associado à existência de certas instituições como democracia e capitalismo, e, ainda que de forma difusa, também a valores judaico-cristãos, associando então aí o professor da Fundação Getúlio Vargas o capitalismo com uma determinada maneira de viver, uma determinada forma de organizar a vida das pessoas. Para você ter um pouco mais de clareza nesses raciocínios de agora em diante, é importante que você guarde algumas características. Olha, saiu, hein? Quase nunca consigo falar características, é um milagre. Do capitalismo e do socialismo. Enquanto no capitalismo você tem propriedade privada dos meios de produção, que significa que as pessoas podem ter coisas que são só delas. Economia de mercado, lei da oferta e da procura,
concorrência e trabalho assalariado. O gato está mordendo meu pé. Imaginem vocês a dificuldade da aula com o gato mordendo seu pé. Economia de mercado significa que aquilo que vai ser produzido depende do que as pessoas necessitam. Isso nos leva à lei da oferta e da procura. Quanto mais um produto é necessário, quanto mais as pessoas querem esse produto, mais ele vai ser produzido e a tendência é que ele seja mais barato. Se por outro lado a produção não der conta de abastecer a demanda das pessoas, a tendência é que esse produto fique mais escasso e o seu preço aumente. Isso é lei da oferta e da procura, ou lei da oferta e da demanda, mas você conhece isso aí na prática. Repara aí no exemplo do combustível, que baixou muito o preço com a questão do Covid-19. Por quê? Porque as pessoas têm saído menos de casa, então diminuiu a procura, diminuiu o preço do combustível. Show de bola, sensacional. A concorrência significa que cada pessoa tem direito de exercer as atividades que quiser, atividades econômicas nesse caso, e elas podem concorrer entre si. Por exemplo, o tio Zé da padaria pode concorrer com o tio João da outra padaria e bola para frente. Quem tiver mais capacidade econômica vai conseguir concorrer melhor. Nem sempre isso traz a noção de igualdade, na verdade é bem o contrário, mas enfim, é o capitalismo. E o trabalho assalariado, que está associado com a venda da mão de obra, da força de trabalho, para ganhar dinheiros, que é exatamente o que eu faço nesse momento produzindo essa aula. Vamos para o socialismo. O socialismo trabalha com a ideia da estatização, ou seja, o Estado é que vai tomar conta de praticamente todas as esferas socioeconômicas dos países. É o Estado que vai organizar tudo, gerenciar tudo, controlar tudo. Reparou como é diferente do capitalismo? A economia planificada significa que o Estado determina aquilo que vai ser produzido, quando vai ser produzido, onde vai ser produzido e se vai ser produzido ou não. E o pleno emprego, que significa que todas as pessoas terão garantido o direito de trabalhar para o seu sustento, ou ter uma enroscada, trabalhar para garantir o seu sustento. Todas essas características em detalhe você encontra lá nas páginas 16 e 18 do seu livro didático Projeto Araribá mais Geografia. Acabei de fazer um jabá e espero receber muito logo. Sensacional. E para entender a disputa entre capitalismo e socialismo, é importante que você entenda a Guerra Fria. Eu não vou explicar longamente Guerra Fria aqui, porque isso já foi feito de maneira sensacionalmente sensacional por muitas pessoas. E uma galera que fez isso muito bem é o pessoal do canal Descomplica. Esse aqui, ó. Daqui a pouco, assim que você terminar essa aula, você vai ter um tempinho e você vai entrar lá no site do Descomplica. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O gato está me mordendo, vai embora, gato. Na descrição do vídeo, e depois você assiste e vai ser feliz, beleza? Muito bem. Agora vamos falar de divisão socioeconômica e cultural de Ocidente e Oriente. Dá uma olhada aí no mapa com atenção e repare que ele é diferente do primeiro mapa que vocês analisaram. As cores ainda são as mesmas, azul e vermelho, e tem lugares em branco, mas o critério mudou, por isso é que os lugares são diferentes. O que está aqui em azul é classificado como Ocidente. E começa a complicar uma coisa na sua cabeça. Por quê? Agora nós temos um espalhamento das informações. Aqui a Austrália, aqui a Europa e aqui a América do Norte são todos classificados como Ocidente, apesar de estarem em partes diferentes do mundo. Por que isso? Porque isso é uma classificação socioeconômica e cultural. E a galera que está em vermelho faz parte do que é chamado de Oriente, também o mesmo critério socioeconômico e cultural. Aí você está se perguntando, professor, mas e a América Latina? Aqui essa galera. Mas e a África? Esse povo todo aqui. E a Rússia? Olha o tamanho dessa loucura. E a Rússia? Por que esses países não estão pintados, não estão classificados?
simplesmente porque eles não se encaixam perfeitamente nessa divisão socioeconômica e cultural. Vou dar o exemplo da América Latina para você entender melhor. Então tá aqui, ó. Alguns estudiosos se referiam à América Latina como extremo ocidente para demarcar a diferença em relação aos países capitalistas avançados. Veja você que é um critério interessante de se analisar. Por que então extremo ocidente? Extremo ocidente porque também faz referência a países capitalistas, também faz referência a países que têm traços culturais europeus como a língua e a religião, porém não são países economicamente desenvolvidos e aí não são classificados como mundo ocidental. É uma loucura isso. Claro que você está pensando nesse momento que essa é uma visão preconceituosa e sim, você tem razão. África e América Latina e Rússia, por exemplo, em alguns momentos foram classificados como limbo nessa divisão socioeconômica e cultural e claro, isso é extremamente preconceituoso. Aqui mais uma representação para você entender então a organização do mundo, o mundo ocidental, o mundo oriental, através do critério socioeconômico e político. Nós tivemos então durante a Guerra Fria a ordem bipolar, que era uma maneira de organizar o mundo através do capitalismo e do socialismo, bipolar, dois polos de poder, um capitalista e um socialista, isso é muito fácil, você já viu, você já sabe, sem problema nenhum. E após o final da Guerra Fria, você passa a ter uma organização mundial multipolar. Isso significa na prática que o socialismo deixa de existir e os polos de poder passam a ser definidos pela capacidade econômica. Então, os três principais polos de poder do mundo são hoje Estados Unidos, União Europeia e China, na verdade. O Japão já perdeu esse posto para a China, apesar da China ainda ser um híbrido de capitalismo e socialismo, mas isso é assunto para uma próxima aula. E chegou o momento que você que gosta de decorar mais ama na sua vida. Hoje você vai aprender que a capital do Butão, sim, o Butão é um país e ele existe, está ali na Ásia, próximo da Índia, da China e do Nepal, é Thimphu. O gato está mordendo meu fone agora, vai embora gato. Eu te amo. E depois de todas essas informações sensacionais, você já está pronto para discutir mundo ocidental e mundo oriental através dos critérios de classificação adotados e fazer os exercícios. Pessoal, vão lá no YouTube, cliquem, comentem, compartilhem. Mentira, isso é coisa de youtuber. Até a próxima aula e um abraço. Se ficou dúvida, depois você me pergunta.